E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Em meio às cobranças incessantes por reforços, o Santos finalmente encontrou uma solução para uma das maiores dores de cabeça dos últimos anos, a camisa 9. A chegada de Gabriel Barbosa, o Gabigol, não apenas preencheu uma lacuna técnica, mas também devolveu identidade a uma posição que vinha sendo tratada como um problema crônico. Em poucos jogos, o atacante mostrou que não veio para disputar espaço, mas sim para assumir o protagonismo absoluto. A história recente do clube revela o tamanho da crise que se instalou na função de centroavante. Desde o início da gestão de Marcelo Teixeira, em 2024, nada menos que 9 jogadores diferentes foram testados na posição, além de 2 improvisados, como Tassiano e Neymar. Essa rotatividade constante fragilizou o setor ofensivo e deixou a torcida descrente de que o Santos voltaria a ter um artilheiro confiável. Gabigol, em apenas 3 partidas, já balançou as redes 2 vezes, e não foram gols quaisquer. Um deles garantiu o empate heróico contra o Corinthians nos acréscimos, enquanto o outro selou a vitória na estreia diante do Novo Horizontino. Esses momentos não apenas deram pontos importantes ao time, mas também reacenderam a confiança da torcida, que há anos clamava por um centroavante decisivo. O contraste com os nomes que passaram pela Vila Belmiro é gritante. Júlio Furch e Alfredo Morelos, heranças da gestão anterior, pouco jogaram e deixaram prejuízos financeiros. William Bigode, Wendel Silva e Enzo Monteiro foram utilizados durante a Série B de 2024, mas não conseguiram se firmar. David Washington, apontado como promessa, não suportou o peso da responsabilidade. Já Tiquinho Soares, contratado com expectativa após negociação com o Botafogo, oscilou demais e está prestes a sair. Os números escancaram a diferença. Enquanto Gabigol soma 2 gols em 3 jogos, Tiquinho precisou de 40 partidas para marcar apenas 7 vezes. Lautaro Dias, outro nome recente, contribuiu com 3 gols em 19 jogos, mas ainda não convenceu tecnicamente. Luca Meireles, que chegou a ser querido pela torcida, foi vendido rapidamente ao futebol ucraniano, sem tempo para mostrar serviço. A camisa 9, portanto, parecia amaldiçoada até a chegada de Gabriel. A questão não é apenas estatística, mas simbólica. O Santos, clube que revelou craques históricos, não podia conviver com uma lacuna tão evidente em uma posição que sempre foi vital para suas conquistas. A chegada de Gabigol devolve ao torcedor a sensação de que o time tem um líder ofensivo capaz de decidir jogos e carregar o peso da tradição. Outro ponto que aumenta a expectativa é a possibilidade de formar dupla com Neymar, que está próximo de voltar aos treinos em campo. A união de 2 jogadores com histórico de protagonismo pode transformar o ataque santista em um dos mais temidos do país. A curiosidade sobre como será essa parceria já movimenta discussões entre torcedores e analistas, criando um clima de antecipação que só aumenta a pressão sobre os adversários. Além do impacto esportivo, há também o efeito psicológico. A torcida, que vinha desacreditada após anos de frustrações, agora se vê diante de um ídolo capaz de resgatar a confiança. O nome de Gabigol carrega peso midiático e atrai atenção, o que pode gerar reflexos positivos em bilheteria, patrocínios e engajamento digital. O Santos, que sofreu com dívidas e má gestão, encontra no atacante uma oportunidade de reconstruir sua imagem. O desafio, no entanto, não termina com a camisa 9. O elenco ainda apresenta carências em outras posições, e a diretoria precisa agir para montar um time equilibrado. Mas a sensação é de que, ao menos no ataque, o problema foi resolvido com autoridade. A presença de Gabigol dá ao Santos uma base sólida para planejar o restante da temporada com mais confiança. A narrativa construída em torno da crise de identidade da camisa 9 ganha contornos de superação com a chegada de Gabriel. O que antes era motivo de piada e desespero, agora se transforma em esperança e expectativa. O torcedor santista, acostumado a ver ídolos surgirem e partirem, finalmente pode acreditar que tem um centroavante à altura da tradição do clube. Em resumo, a contratação de Gabigol não é apenas uma solução técnica, mas um marco simbólico.
Ele representa o fim de um ciclo de improvisos e apostas fracassadas, e o início de uma nova era para o ataque santista. O futuro ainda reserva desafios, mas a camisa 9, que parecia amaldiçoada, agora tem dono. E esse dono já mostrou que está disposto a escrever sua história com gols decisivos e protagonismo absoluto. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A notícia que abalou os bastidores do futebol brasileiro chegou como um raio em meio a uma tarde aparentemente tranquila. Uma das maiores estrelas do Flamengo decidiu trocar a camisa rubro-negra pela do Santos. O anúncio, feito de forma inesperada, gerou uma onda de choque entre torcedores, dirigentes e até mesmo adversários, que não acreditavam que tal movimentação pudesse acontecer neste momento da temporada. A sensação de traição tomou conta da Gávea, enquanto na Vila Belmiro a atmosfera era de celebração e esperança renovada. O Flamengo, acostumado a ser protagonista nas negociações mais impactantes do futebol nacional, desta vez se viu no papel de vítima. A saída repentina de um jogador tão importante não apenas mexe com o elenco, mas também com a autoestima da torcida, que se acostumou a ver seus ídolos permanecerem e conquistarem títulos. A transferência para o Santos, rival histórico em diversas finais, adiciona um tempero ainda mais dramático à história. Nos corredores da Gávea, a palavra mais repetida era traição. Muitos dirigentes se mostraram surpresos com a forma como tudo aconteceu, alegando que não houve sinais claros de insatisfação ou desejo de mudança por parte do atleta. A decisão, segundo fontes próximas, foi tomada de maneira silenciosa, sem dar margem para que o Flamengo pudesse reagir ou apresentar uma contraproposta convincente. A torcida, por sua vez, reagiu com indignação nas redes sociais. Hashtags de protesto rapidamente se tornaram tendência, e grupos organizados já falam em manifestações para cobrar explicações da diretoria. Para os rubro-negros, perder um ídolo para o Santos é mais do que uma questão esportiva, é uma ferida emocional que dificilmente cicatrizará tão cedo. No Santos, o clima é completamente diferente. A chegada da estrela é vista como um divisor de águas para um clube que busca retomar o protagonismo perdido nos últimos anos. A diretoria santista trabalhou em silêncio, articulando cada detalhe da negociação para que o anúncio fosse feito com impacto máximo. E conseguiu. A Vila Belmiro voltou a ser o centro das atenções do futebol brasileiro. O jogador, em sua primeira declaração como atleta do Santos, afirmou que buscava novos desafios e que acreditava no projeto apresentado pela diretoria santista. As palavras, embora diplomáticas, foram interpretadas como um recado direto ao Flamengo, que, segundo ele, já não oferecia o mesmo estímulo para sua carreira. A frase caiu como uma bomba entre os rubro-negros. Especialistas em mercado esportivo destacam que a transferência não foi apenas uma questão financeira. Embora o Santos tenha oferecido um contrato robusto, o que pesou foi a promessa de protagonismo absoluto dentro de campo. No Flamengo, o jogador dividiu holofotes com outras estrelas. No Santos, será o centro das atenções, o líder incontestável do elenco. A imprensa esportiva nacional rapidamente se mobilizou para cobrir cada detalhe da transação. Programas de televisão, rádios e portais digitais dedicaram horas de análise sobre o impacto da saída no Flamengo e a chegada ao Santos. Muitos comentaristas classificaram o episódio como uma das maiores reviravoltas do futebol brasileiro nos últimos anos. Dentro do elenco rubro-negro, a notícia também causou desconforto. Companheiros de equipe se mostraram surpresos e alguns até decepcionados com a decisão. A sensação é de que o grupo perdeu não apenas um jogador, mas uma referência técnica e emocional que fazia diferença nos momentos decisivos. No Santos, os colegas de elenco receberam um novo companheiro com entusiasmo. A expectativa é de que sua presença eleve o nível do time e traga confiança para a disputa das competições nacionais e internacionais. O técnico santista já planeja adaptações táticas para explorar ao máximo as qualidades da nova estrela. A rivalidade entre Flamengo e Santos, que já foi palco de finais históricas, ganha agora um novo capítulo. A transferência adiciona uma camada de tensão aos próximos confrontos entre os clubes, que prometem ser ainda mais carregados de emoção e rivalidade.
Para os torcedores, cada jogo será uma oportunidade de reviver a sensação de perda ou de celebrar a conquista. Do ponto de vista financeiro, o Flamengo perde não apenas um jogador, mas também uma marca. A Estrela era uma das principais figuras em campanhas publicitárias e ações de marketing do clube. Sua saída representa um impacto significativo na imagem e na receita rubro-negra, que agora precisará se reinventar. O Santos, por outro lado, ganha um ativo valioso. Além do desempenho dentro de campo, o jogador traz consigo uma legião de fãs e seguidores que certamente aumentarão a visibilidade do clube. A diretoria santista aposta que o investimento será rapidamente compensado pelo retorno em bilheteria, patrocínios e engajamento digital. A narrativa de traição continuará a ecoar por muito tempo entre os rubro-negros. Para eles, não se trata apenas de uma transferência, mas de uma quebra de confiança. O sentimento de abandono é profundo, e a relação entre torcida e jogador dificilmente será reconstruída, mesmo que no futuro haja uma tentativa de retorno. No cenário esportivo, a mudança de clube pode redefinir o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. O Santos, fortalecido pela chegada da Estrela, se coloca novamente como candidato a títulos importantes. O Flamengo, por sua vez, terá que reorganizar seu elenco e buscar alternativas para suprir a ausência. A imprensa internacional também repercutiu a transferência, destacando a intensidade da rivalidade entre os clubes e a dramaticidade da decisão. Para muitos veículos estrangeiros, o episódio é um exemplo claro da paixão que envolve o futebol brasileiro e da forma como os torcedores vivem cada detalhe. Enquanto isso, os bastidores continuam fervendo. Há rumores de que outros jogadores do Flamengo também estão insatisfeitos e podem seguir o mesmo caminho. A diretoria rubro-negra, pressionada, precisa agir rapidamente para evitar uma debandada que comprometa o futuro do clube. No Santos, o planejamento é claro: construir um time competitivo em torno da nova Estrela. A diretoria acredita que, com ele, será possível resgatar a tradição de conquistas e devolver ao torcedor santista o orgulho de ver seu clube no topo. A aposta é alta, mas a confiança é maior ainda. O episódio mostra, mais uma vez, como o futebol é capaz de produzir histórias que vão além das quatro linhas. A transferência da Estrela do Flamengo para o Santos não é apenas uma mudança de clube, mas um enredo de paixão, rivalidade e emoção que ficará marcado na memória dos torcedores. E assim, entre lágrimas na Gávea e sorrisos na Vila Belmiro, o futebol brasileiro ganha um novo capítulo de drama e intensidade. A traição no Flamengo e a celebração no Santos serão lembradas como um dos momentos mais emblemáticos da história recente do esporte, provando que, no futebol, nada é previsível e tudo pode mudar em questão de minutos. A repercussão da saída da Estrela do Flamengo para o Santos foi imediata e intensa, dominando os programas esportivos e as mesas redondas televisivas. Jornalistas especializados se dividiram entre aqueles que criticaram duramente a postura do jogador e os que apontaram falhas da diretoria rubro-negra em manter um ídolo satisfeito. A narrativa de traição ganhou força, mas também abriu espaço para debates sobre gestão de elenco e planejamento estratégico em clubes de ponta. Nas rádios esportivas, torcedores ligaram em massa para expressar sua indignação. Muitos afirmaram que se sentiram enganados, pois acreditavam que o jogador tinha uma relação sólida com o Flamengo. Outros, mais pragmáticos, reconheceram que o futebol é um negócio e que decisões como essa fazem parte da dinâmica do esporte. Ainda assim, o tom predominante foi de revolta e tristeza. As redes sociais se tornaram palco de uma verdadeira guerra de narrativas. Perfis ligados ao Flamengo dispararam críticas e memes acusando o jogador de mercenário, enquanto torcedores do Santos celebravam com entusiasmo, exaltando a habilidade da diretoria em trazer um reforço de peso. A polarização foi tamanha que até influenciadores digitais fora do universo esportivo se envolveram na discussão, ampliando ainda mais o alcance da notícia. No meio político e empresarial, a transferência também gerou comentários. Patrocinadores do Flamengo demonstraram preocupação com a perda de uma figura que representava grande parte da visibilidade da marca. Já empresas parceiras do Santos comemoraram a oportunidade de associar sua imagem a um atleta de renome, prevendo campanhas publicitárias de alto impacto nos próximos meses. Entre ex-jogadores e ídolos históricos, as opiniões foram diversas. Alguns criticaram a falta de lealdade do atleta, lembrando que o Flamengo lhe deu projeção nacional e internacional.
Outros defenderam sua decisão, afirmando que cada profissional tem o direito de buscar novos desafios e que o Santos, com sua tradição, é um destino respeitável. Essa divergência de opiniões reforçou ainda mais o caráter polêmico da transferência. A imprensa internacional também repercutiu o caso, destacando a intensidade da reação dos torcedores brasileiros. Veículos estrangeiros ressaltaram como o futebol no Brasil transcende o esporte e se torna parte da identidade cultural, capaz de mobilizar milhões de pessoas em torno de uma única notícia. Para muitos jornalistas de fora, a narrativa de traição é um exemplo claro da paixão que move o futebol no país. No ambiente acadêmico, especialistas em marketing esportivo e sociologia do esporte aproveitaram o episódio para discutir o impacto das transferências na relação entre clubes e torcedores. Muitos destacaram que a fidelidade dos jogadores é cada vez mais rara em um mercado dominado por cifras milionárias e contratos complexos. O caso Flamengo-Santos foi citado como exemplo de como a emoção e o negócio se entrelaçam de forma explosiva. Os rivais do Flamengo também aproveitaram a oportunidade para provocar. Torcedores de outros clubes ironizaram a situação, afirmando que o Império Rubro-Negro não é tão sólido quanto parecia. Essa reação aumentou ainda mais a pressão sobre a diretoria flamenguista, que agora precisa lidar não apenas com a perda de um ídolo, mas também com a exposição pública de sua fragilidade. No Santos, a repercussão foi de euforia. A chegada da estrela foi celebrada como um marco histórico, capaz de recolocar o clube em evidência nacional e internacional. A torcida santista, que vinha sofrendo com campanhas irregulares, agora se enche de esperança e acredita que o novo reforço pode ser o início de uma era de conquistas. O clima de festa contrasta fortemente com a melancolia que tomou conta da Gávea. Por fim, a repercussão da transferência mostra como o futebol é capaz de mobilizar emoções, negócios e narrativas em escala gigantesca. O episódio não se limita a uma simples mudança de clube, ele se transforma em um fenômeno cultural, capaz de gerar debates, dividir opiniões e marcar a memória coletiva dos torcedores. A traição no Flamengo e a celebração no Santos continuarão sendo discutidas por muito tempo, como um dos momentos mais emblemáticos da história recente do futebol brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.